Bom dia! Tudo bem? Feliz Dia dos Pais! Aos papais aí de plantão. Acho que nada muda tanto a vida da gente como a paternidade, né? Pelo menos a minha mudou demais. Eu me vejo como outra pessoa depois do Estevão. E isso nos coloca num desafio gigante, né? E eu penso que o desafio do homem do nosso tempo é muito grande, porque o papel da mulher mudou muito. E o nosso papel pode ter ficado um pouco perdido nessa mudança. E a gente precisa se encontrar, dizer de fato a que viemos e o que estamos fazendo aqui. Houve um tempo em que ser pai, para ser um bom pai, bastava prover. Bastava colocar comida dentro de casa. Eu já ouvi isso em aconselhamento com pessoas de outra geração, dizendo, olha, que mais que a minha esposa e que meu filho quer de mim? Eu trago arroz e feijão para casa? Eu pago as contas? Mas a gente sabe que isso já não basta mais. Talvez as mulheres tiraram um certo peso das costas dos homens porque elas foram para o mercado de trabalho e essa responsabilidade do feijão e arroz em casa se tornou dividida. Pelo menos na minha casa é assim desde que a gente casou e acredito que na casa de muitos aqui. Então tem esse lado. Mas por outro lado, a outra parte, a vida e a paternidade também carece de maior divisão. Né? Se a gente está dividindo as contas da casa, também vamos dividir as tarefas da casa, também vamos dividir os compromissos e a presença. E eu diria, logo da nossa vez, da minha geração, não sei se para o bem ou se para o mal, exige-se muito mais dessa presença paterna. Pai, ontem à noite eu morrendo de sono, que eu costumo dormir em casa, eu tenho sono mais cedo do que o Estevão, e mais cedo que a mãe do Estevão, mas eu levantei para fazer mamadeira lá, uma certa hora, e vira e mexe é isso que acontece, porque esse compromisso está compartilhado entre nós. Mas isso eu estou falando das casas que tem pai e mãe. Mas o Brasil, infelizmente, historicamente, é um país de filhos da mãe, só da mãe. Eu peguei um dado do portal da Transparência de Registro Civil de 2022, que diz que mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão. E não é só um número estatístico isso, né? Isso é uma tragédia para a vida dessas crianças. A realidade de pais ausentes gera muitas vezes filhos perdidos, constrói uma sociedade quebrada. Inúmeras pesquisas apontam que a presença paterna na vida de um filho reduz possibilidades de violência, reduz possibilidades de encarceramento. As pesquisas que são feitas com adolescentes em conflito com a lei, em Fundação Casa, em detentos na cadeia, muitas e muitas vezes há um número exorbitante de ausência de pais. Na psicologia, especialmente na psicanálise, o pai é justamente a representação da lei. É a representação maior do limite. E se não há pai, por vezes não há limite. É claro que as mães que são solo tentam fazer esse exercício de pai e mãe, o que é muito desafiador e cansativo, porque ela tem que cuidar e tem que brigar. Ela tem que acolher e ela tem que pôr limite. Ela tem que fazer carinho e ela tem que dar bronca. E isso faz da vida no lar um exercício mais desafiador e mais cansativo de ocupar esse papel. Enquanto que numa casa em que tem homem e mulher, esses papéis podem se equilibrar e devem se equilibrar. E a gente deve também ficar atento a essa diferença do pai e da mãe e entender essa diferença como boa. Às vezes alguns casais vêm em conflito para a gente conversar
E a grande queixa é: nós somos muito diferentes. Que bom. Que bom que vocês são diferentes. Eu não suportaria casar com alguém igual a mim. É preciso que seja diferente. Os nossos filhos precisam dessa diferença. A voz do pai de um jeito, a voz da mãe de outro. É verdade também que eles ficam jogando um pouquinho com essa diferença, testando o limite de um lado e do outro. Mas é bom esse equilíbrio. A voz do pai é mais grossa, a voz da mãe é mais suave. Às vezes a mãe briga mais ali no cotidiano e o pai entra mais naquela intervenção mais grave. E as coisas vão se equilibrando nessa relação, e que bom. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, e quando não é assim, na maioria das vezes, são as mães que se desdobram. Muito embora há também os pais solos que ocupam também esse duplo espaço, tentando acolher como acolheria uma mãe. Bom, mas eu preparei aqui 6 marcas que eu vejo em Deus como nosso Pai, e nós, como pais, precisamos oferecer aos nossos filhos. Essas marcas, esses aprendizados, para mim uma das grandes revoluções do Novo Testamento é justamente essa compreensão e essa revelação de Jesus que traz Deus como nosso Pai. E que Pai é esse? Quem é esse Pai de Jesus a quem a gente pode se inspirar, a quem a gente pode imitar, e de forma que a gente possa marcar a vida dos nossos filhos como o próprio Deus marcou e marca a vida do seu Filho Jesus. A primeira marca para que nós devemos ser, lógico que Deus é amor, então é um Pai amoroso, mas a partir disso, a partir desse amor, há muitas marcas interessantes, e eu separei 6 delas. A primeira marca de um pai é um pai que prepara a chegada do filho. Hoje em dia eu vejo isso como uma cena bela, né? A gente se preparar junto com a mãe desde o primeiro dia para a chegada dos nossos filhos. Eu tive o privilégio de acompanhar a Cris em todas as consultas de pré-natal, em todos os exames de ultrassom, em todas ou quase todas as compras, porque algumas eram meio à distância de mim, né? Não sei porquê, mas em quase todas as compras, preparando a chegada do Estevão. E todo esse processo de participação, que hoje em dia é muito mais efetiva, no passado não era tanto, a gente participa mais dessa chegada, prepara essa chegada. Hoje, o irmão nosso, Vini, me escreveu, sabe aquela super grávida que a gente deu presente semana passada, Isa? Pois é, foi para a casa de maternidade nesta madrugada. Então, a Lia está chegando e ele me escreveu, estamos aqui, está tudo bem, a Lia deve chegar hoje. Então, é uma alegria e os pais participam, né? Eu participei do parto, cortei o cordão umbilical, vi o médico fazer o corte, tirar o Estevão, assim, né? Ainda bem que eu sou sangue frio para essas coisas. Eu sei que alguns pais desmaiam e tal, né? E quando vê sangue, mas eu pude ver não só o sangue, como aquela gordurinha aqui pulando para fora, assim. Mas foi interessante. E assistir, participar, cortar o cordão umbilical. Literalmente eu cortei quando ele nasceu, mas ainda hoje eu tento cortar todo dia, não tá fácil. Mas a gente vai fazendo esse papel, a gente vai tentando cortar esse cordão, dia após dia. Então, percebe como Deus prepara esse ambiente do nascimento de Jesus, quando ele manda um anjo falar com Maria, e dizendo que ela ficaria grávida, que nasceria Jesus, como esse outro anjo vai e aparece também para José, para ele não temer receber Maria como sua esposa, porque o que estava sendo gerado dela procedia do Espírito Santo. Como esse Deus prepara esse ambiente, prepara a casa de José e Maria, prepara a vida desses 2 jovens, avisa a respeito desse propósito extraordinário, por mais que eles não entendessem talvez todos os detalhes desse propósito, sabia que era um casal especial e que estavam sendo preparados para algo que iria mudar a vida de toda a humanidade. Então, um pai presente, a marca de um pai é a preparação
antes mesmo da chegada do filho. E uma dos investimentos que a gente fez quando o Estevão nasceu foi poder fotografar e filmar profissionalmente. E é muito legal, porque hoje a gente assiste com ele e tá lá o papai e a mamãe recebendo ele, né? Eu tive o privilégio de ser o primeiro a pegar ele já segurou o meu dedinho assim, logo que saiu da barriga da mãe. Então, a gente prepara, a gente está junto nesse processo. É lógico que as mães vivem esse preparo de dentro de si, literalmente, né? E nós, os pais, ficamos ali nesse preparo por fora. Bom, um pai afirma o seu filho, afirma a identidade do seu filho com palavras. Olha que beleza quando Jesus vai ser batizado e Deus não guarda para si o que sentia. Quando ele é batizado ali, vem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me agrado. Numa outra versão, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. É como se Deus dissesse: eu me realizo neste filho amado. Os nossos filhos precisam ouvir: eu te amo, eu me orgulho de você. A gente precisa afirmar isso a respeito da identidade deles. E sempre fazer exatamente como Deus fez. As coisas boas devem ser afirmadas em público. E as repreensões devem ser dadas no privado. Porque as crianças também se constrangem. As crianças também se envergonham. As crianças não querem ser repreendidas na frente de todos. E lembre que a nossa repreensão é um jeito de educar, nunca um jeito de envergonhar, nunca um jeito de constranger. É um jeito de educar, de disciplinar para a educação. Então a repreensão a gente precisa sempre dar no privado. Nem sempre dá, né? Mas a gente precisa ter o sangue frio o suficiente para chamar o nosso filho de canto quando tiver de repreendê-lo. Mas também ter a alegria de elogiar quando a gente estiver em público. Poder dizer: e a voz que desceu do céu no batismo de Jesus foi uma voz audível para todos. Deus bradou do céu dizendo: este aí é o meu filho amado. Esse que vocês estão vendo aí é o meu filho amado. E como isso afirma a identidade das nossas crianças, como isso fortalece a autoestima delas. Eu acho que eu tive... Eu não sei se eu tenho uma autoestima muito elevada. Eu me acho muito bonito. Brincadeira. Mas eu ensino o Estevão a falar papai lindão. Tenho ensinado ele isso lá em casa. Mas muito da minha, talvez, coragem, né, de encarar certos desafios, mesmo sem ter a devida competência, talvez, em alguns momentos, eu acho que teve muito a ver com essa identidade formada da infância. Que veio até mais da minha mãe do que do meu pai, embora meu pai fosse afetuoso e tal, mas a minha mãe sempre foi mais de dizer, né? Você pode, você consegue, você... Ela fala muitas coisas legais, nem todos os irmãos vão concordar, mas normalmente ela fala coisas boas. E isso sempre ajudou, e eu percebo isso hoje, a fortalecer uma identidade. A me dar certa coragem de vencer certos desafios. Eu já viajei por 11 países diferentes. Pergunta se eu sei falar inglês direito. Lógico que não. E as pessoas falam: meu, você é louco, não sei o quê. Eu falo: não, eu tenho coragem. Minha mãe sempre falou que eu era muito inteligente e eu acreditei nisso. Então eu vou, entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente afirma e constrói a identidade dos nossos filhos nessas afirmações. São verdadeiras marcas desde de beleza, de estética, de inteligência, de capacidade, entendeu? E por mais claro que a gente saiba que não é tudo isso, e à medida que eles crescem a gente deve ir corrigindo o rumo das coisas, né? Mas a gente afirma, e eu faço questão de afirmar quase que diariamente antes do Estevão dormir: o papai te ama, não se esquece disso, né? E quando eu brigo, dou uma bronca, no final eu falo: o papai te ama, não se esqueça disso. Então,
afirmar isso, mostrar esse compromisso e ele ter clareza disso é fundamental. E que todos tenham a clareza do quanto nós amamos os nossos filhos. Bom, uma outra marca importante é que o pai é coerente e digno de imitação. Talvez esse seja o maior peso da paternidade. O maior desafio que eu vejo para mim é como é que eu vou ser um pai coerente e digno de ser imitado. Olha só o que João 5,19 diz a respeito de Jesus. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Jesus afirma que a obra dele não era dele, era a obra do pai. Há um outro texto que ele diz, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Ou seja, Jesus imitava o seu pai. E claro, o seu pai era digno dessa imitação. Talvez essa seja a maior marca que a gente pode deixar para os nossos filhos. Imite o seu papai. Você pode imitar o seu papai, porque o seu papai está imitando a Cristo. Isso é desafiador, né? Por que é desafiador? Porque as nossas filhas, provavelmente, vão procurar um marido igual ao pai, parecido com o pai. Os nossos filhos aprenderão a ser homens como o pai, para o bem e para o mal. Eles aprendem, eles imitam, eles repetem, não só nas palavras, mas nos gestos, nos jeitos, no afeto ou na violência, no carinho ou na truculência. Eles vão nos imitar e nós precisamos buscar essa coerência e esse jeito de ser para que sejamos dignos de imitação. Eu sei que a perfeição está longe de nós. Eu sei que aqui e acolá nós vamos errar, nós vamos nos envergonhar, nós vamos nos constranger até. Mas que bom se a gente se constranger com o nosso erro, porque se a gente se constrange com o nosso erro, é um caminho de arrependimento. É muito engraçado que lá em casa a gente tem um escritório e do Estevão chegar e sentar na minha cadeira e eu falo, filho, o que você está fazendo aí? Ele fala, estou trabalhando. Porque ele sabe que sentar ali, mexer no computador é estar trabalhando. Porque eu falo para ele, ó, papai está trabalhando agora, dá licença. Sai daqui do escritório, papai está trabalhando. A mamãe vai lá para o trabalho, a mamãe está trabalhando. E uma das coisas que eu aprendi interessante a respeito do trabalho, inclusive, é que por vezes a gente coloca o nosso trabalho como culpa para os nossos filhos, mesmo sem querer. Acredita? Porque às vezes os nossos filhos nos questionam porque a gente está trabalhando, né? Porque eles querem mais atenção, mais tempo e etc. E aí a gente fala assim, eu estou trabalhando para te comprar roupa, eu estou trabalhando para te comprar presente. E eu aprendi que essa não é uma boa fala, porque parece que a gente põe sobre os filhos a culpa do nosso trabalho. E eu aprendi a dizer para ele, a mamãe está trabalhando para ajudar as pessoas. Ela está atendendo as pessoas lá na UBS. O papai está trabalhando para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas, para ouvir as pessoas, para orientar as pessoas. Então, inclusive, dá para os nossos filhos a razão positiva do nosso trabalho. Que o nosso trabalho não é só para comprar presentes ou comida para casa ou para sustentá-los, para pagar a escola. O papai está trabalhando para pagar a sua escola. Logo você é culpado por eu sair cedo e chegar tarde. Não, eu estou trabalhando para ajudar as pessoas. Eu estou trabalhando porque esse é meu dom. Eu estou trabalhando porque esse é o jeito que eu consigo fazer para me expressar e para servir ao mundo. Então a gente colocar isso também para que eles, quando crescerem, entendam a importância, a relevância do trabalho também nessa perspectiva. É fundamental. E também eu falo para ele, quando ele reclama de ir para a escola, eu falo, a mamãe vai para o trabalho e você vai para a escola. Os adultos trabalham e as crianças vão para a escola. Essa é a regra do mundo. Tem que ser assim, sempre. Né? Então, ensinar e mostrar caminhos de
imitação é fundamental. A outra coisa, a quarta marca, é que o pai entrega o seu filho ao mundo, entrega seu filho para o mundo, no melhor sentido, de lançá-lo ao mundo. Olha só o que João 3,16 diz, que Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho. Um filho é criado e preparado para soltar. Mais uma vez eu vou para o campo da psicanálise para dizer que realmente o pai é aquele que corta o cordão umbilical. É aquele que lança o filho ao mundo. É aquele que apresenta o mundo para o filho. E como é interessante e fascinante isso. A Cris nunca andou com o Estevão de trem ou de metrô. Eu ando. Apresentei para ele já o transporte público por aí. E no dia que eu vim para a casa do Júlio, de bike e trem, ele falou que foi o melhor dia da vida dele. Quase que eu falei, se eu soubesse eu tinha comprado aquela pista de Hot Wheels tão cara, né? Que a passagem custou só R$5,20. A pista de Hot Wheels é bem carinha, para ele dizer que o melhor dia da vida foi o dia que ele andou de trem. Mas essa vivência, esse lançar ao mundo, né? Então levar ele para o esporte, apresentar ele ao esporte. Já tenho ensinado a ele a torcer para o glorioso São Paulo Futebol Clube, né? Então ele já sabe que é o melhor time do mundo, etc. Ontem ganhamos do Vitória de 2-0, ele já acompanhou. E agora ele já está numa fase que ele está me perguntando, papai, hoje tem jogo? Hoje o São Paulo vai jogar? E o São Paulo é o melhor e o Palmeiras é o pior. Por enquanto, é assim que eu estou ensinando, porque a mãe é palmeirense. E a família, por parte da mãe, é toda palmeirense. É um desafio, gente. Não digam a verdade para ele, por favor. Deixa ele assim por enquanto. Mas essa coisa de preparar, né? Eu estou sonhando com o dia que a gente vai no Morumbi. A gente ainda não foi. Eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de estádio. Mas apresentar ele ao mundo, né, nesse passo a passo, na bicicleta, eu sempre levei para a escola, quase sempre foi comigo, então cada nova escola, e já estou em várias escolas diferentes, já são 4, então cada nova escola estar lá, e aí o esporte, e aí o jogo, e aí essas atividades todas que a gente vai lançando eles para o mundo, e é um papel muito paterno esse, porque o instinto materno é puxar para si. O instinto materno é deixar no ninho. O instinto materno é deixar aqui no cantinho, seguro de tudo e de todos, né? Não vai sair de casa, não vai brincar, não vai correr, não vai pular. Vamos fazer de tudo aqui para não se machucar. E o instinto paterno, normalmente, lógico que tem variações, mas normalmente, e acho que eu, nesse caso, sou um pai clássico, vai pra rua, vai brincar, vai correr, cai, tropeça. Você vê que ele aqui e o João já foi, né? Uma loucura os dois aqui só no momento do louvor. E é assim o tempo todo. A gente vai lançando para o mundo os nossos filhos. E que bom que há esse lançamento. O contato primeiro na escola, eu sempre deixei como meu contato. Porque eu falo, a mãe é desesperada. Se a escola liga e fala assim, seu filho caiu, meu Deus, né? Já vai desabar o mundo. Então deixa o meu, que eu vou dizer, caiu, eu vou perguntar se está sangrando, está chorando. Não, eu falo, então deixa, no horário eu vou buscar. Várias vezes já aconteceu isso. Ah não, 5 horas eu vou ir buscar, tá tudo certo. Põe um gelo, tá inchado? Põe um gelinho, 5 horas eu chego aí para pegar. E vida que segue, a gente lança os nossos filhos para o mundo. Eu brinco que Deus só entregou Jesus porque ele era pai. Se ele fosse mãe, Jesus ficava lá no céu com ele. Como ele é pai, ele entregou. O pai solta. E ele deu o seu filho ao mundo para nós. É uma marca do pai esse lançar o filho para o mundo. E aí é o equilíbrio. A mãe segura e o pai lança. E a gente vai tendo os acordos a respeito disso, né? O quanto a mãe segura para si e acolhe e o quanto o pai lança o filho para o mundo, para o futuro. Eu gosto de um salmo que eu leio muito nos aniversários, que é: os filhos são presentes do Senhor, são como flechas na mão do valente, né? Feliz é quem tem uma aljava cheia delas. Então, o pai é esse guerreiro que pega o filho como uma lança e lança ele lá longe, lá na frente.
A mãe fica preocupada, meu Deus do céu, se fosse pela minha mãe, eu estaria com ela o tempo todo. Eu tenho um testemunho, assim, talvez, quando eu vim estudar teologia em São Paulo, minha mãe estava morando já no interior, são 300 quilômetros de distância, e cada vez que eu voltava para casa, aos finais de semana, minha mãe fazia uma proposta nova para eu ficar em casa. Então ela fez uma proposta de me dar um carro, ela fez uma proposta, e na época fez lá uma suíte para mim, bacana, que ela fez eu escolher o piso, escolher as coisas do banheiro e tal. Aí ela falou que ela me pagaria um curso de direito, que eu podia fazer outra faculdade. Tudo não era por conta da faculdade de teologia, mas era para ficar lá. E onde eu estava, em Cerqueiras não tinha o curso de teologia. Então eu voltei para São Paulo para estudar. E eu já tinha 23 anos. Eu saí de casa a primeira vez por conta de jogar futebol, morar em alojamento, com 16, 17. Então eu saí de casa cedo, mas essas saídas do futebol eu saía e voltava. E aí ela queria me segurar de todas as formas, e mesmo na fase da faculdade, ainda fazia umas propostas lá, um jeitinho, né? uma chantagemzinha emocional de vez em quando, né? Para me segurar ali de alguma forma, porque essa coisa de reter da mãe. E o pai é essa coisa de, vai pro mundo, vai conquistar, vai estudar, vai trabalhar, é isso aí. Não tem limite. E nesse mundo que tão global, em que tudo está muito perto, essa realidade de ter um filho fora do país muito cedo é uma realidade quase que padrão hoje em dia, às vezes. E a gente tem que deixar, a gente tem que seguir, a gente tem que apoiar, inclusive, né? Então o pai tem esse papel de marcar essa entrega. Quinto, o pai nunca abandona o filho. Não é porque a gente lança o filho para o mundo que a gente abandona ele. Espera aí, né? A Bíblia diz que Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas. Mesmo na morte, o pai estava com o filho. Mesmo que houvesse um sentimento de Jesus de abandono, a gente sabe por todos os textos bíblicos e por tudo aquilo que a gente estuda, que Deus nunca deixou Jesus sozinho. Quando Jesus passa pela tentação, os anjos vêm e o servem. Quando Jesus morre, o próprio céu se escurece diante daquele momento trágico da morte de Jesus. E depois é o próprio Deus em quem ressuscita ao terceiro dia. Então, o pai lança o filho ao mundo, como a marca 4, mas a marca 5 é: a gente não abandona. A gente está junto. A gente acompanha. A gente se faz presente. Feliz é o pai que pode ser presente na vida dos filhos, e felizes são os filhos que têm um pai presente. Essa marca da presença, ela é fundamental. E hoje em dia, com a gente como pais participando mais da vida dos filhos, essa marca da presença se torna mais fundamental e mais importante. E não tem jeito, vínculo se constrói com presença. Por mais que seja forte o sangue na veia, por mais que seja forte a coisa do DNA, da genética, vínculo se constrói com convivência. E convivência é presença. O meu pai biológico, quando faleceu, ele tinha 48, eu tinha 21. A gente estava numa relação tão já desgastada que já era quase um estranho. Triste, porque a gente era muito junto na infância, aí veio o divórcio, eu tinha 9 anos, aí teve ainda uma convivência ali de final de infância e adolescência, mas depois a vida adulta a gente foi se afastando, e quando ele morreu, o nosso vínculo já era assim, uma coisa pequena, infelizmente. E eu sei de histórias de pessoas que têm pai biológico e não tem vínculo nenhum. Tem porque tem. Está lá escrito, ou está lá no documento, ou X. Mas não tem vínculo. E aqui
vai uma boa e uma má notícia. A boa notícia é possível criar vínculo mesmo tarde. Hoje eu posso dizer que eu tenho um vínculo muito forte com o meu padrasto, que começou a ser criado quando eu já tinha 18 anos. Quando minha mãe casou de novo, eu já tinha 18 anos. E hoje a gente tem um vínculo muito forte, quase que de pai e filho. Então, é possível criar vínculos mais tarde. Mas é possível ter muito vínculo e perder esse vínculo depois também. Assim como se cria vínculos mais tarde, também se perde. Por quê? Porque o vínculo, tal qual qualquer relação de amor, precisa de alimentação. Precisa de presença. Precisa de estar junto. Precisa de afeto. Precisa de conexão. E à medida com que a gente se distancia geograficamente, afetuosamente, isso vai ficando longe. E esse vínculo vai ficando mais frágil. Então, não é porque a gente lança os filhos ao mundo que a gente pode perder do horizonte essa noção de presença, de estar presente na vida deles, de se fazer presente com eles. E hoje em dia a gente tem ferramentas de contato, como a internet, que nos facilitam nessa presença e nessa conexão. Então o pai nunca abandona, o verdadeiro pai, embora, infelizmente, há tantos pais que abandonam, isso é quase coisa comum no nosso mundo. E por fim, gente, sexta marca, um pai honra o filho. A Bíblia diz que Jesus fala em Mateus 28:18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem deu toda a autoridade ao filho? O pai. O pai delegou essa autoridade. O pai delegou esta responsabilidade. O pai disse, você agora, Jesus, é o cabeça sobre todas as coisas. Você agora tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. É o pai. Que bom, né, quando a gente poder delegar aos nossos filhos a autoridade. Que bom quando a gente puder honrar eles. Que bom quando a gente puder estar na formatura deles. Que bom quando a gente puder estar no casamento deles. Que bom quando a gente puder participar da paternidade deles, né? Os avós aí sabem disso. Que bom, porque agora, nesse espaço, eles se tornam autoridade. Eles ganham a autoridade de uma pessoa formada, eles ganham a autoridade de um homem da casa, eles ganham a autoridade de um pai. E a gente, como pais, legitimamos isso, honramos isso, nos alegramos com isso. Eu lembro do seu Leal um dia, todo orgulhoso do Júlio, dizendo que ele era muito feliz porque o Júlio se tornou dono de uma igreja e ele viu isso acontecer. O Júlio é o vice-presidente da igreja desde sempre, né? E aí a gente falou, o Júlio é o dono, mas quem manda é a Sandra, na verdade. Aqui é assim. Mas, na verdade, é muito bonito esse movimento da gente poder ver os nossos filhos crescerem, irem às vezes mais longe que nós. Uma das tristezas que eu tenho pelo meu pai biológico foi justamente ele não ter visto essas coisas, né? Quando ele morreu, eu ainda era solteiro, então ele não viu eu casar, ele não viu eu ser pai, ele não viu um monte de coisas que me transformou completamente, me tornou muito diferente do que quem eu fui até onde ele me conheceu. E a gente vai vendo essa transformação e ver essa transformação na vida dos nossos filhos e celebrar com eles essa viagem que eles vão fazendo, essa corrida, essas conquistas, né? Então, cada momento é uma conquista, né? Saiu do berçário para o prezinho é uma conquista, saiu do prezinho para o ensino fundamental, vai sair do fundamental para o médio, vai sair do médio para a faculdade, vai sair da faculdade para a pós-graduação, e a gente se orgulhar, celebrar isso, dizer a eles isso, dizer
do nosso orgulho, dizer da nossa alegria, afirmar isso, mesmo depois na vida adulta, é uma dádiva, é uma bênção. E você imagina, se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, em tese não precisava de nada para confirmar a sua identidade, nem para que ele fosse quem ele foi. Ele teve todas essas afirmações do Pai. Ele teve toda essa companhia do Pai, ele teve toda essa presença do Pai. Ele teve toda essa força do seu Pai que estava no céu, a quem ele recorria, a quem ele orava, ao Pai do céu, a quem ele pedia ao Pai do céu. Quando ele estava ali aflito para ir para a cruz, ele não queria morrer num dado momento, e ele fala que ele falou com o Pai. Mas no final da oração dele, ele falou: seja feita a tua vontade. Então, ainda sendo Deus, ele também sabia se submeter ao Pai. É bonita essa relação. E a nossa perspectiva, a nossa utopia familiar tem que ser essa. Tem que ser essa Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser essa harmonia, tem que ser esse relacionamento. É lógico que é uma utopia, é um horizonte de um Deus perfeito diante de seres humanos imperfeitos. Mas é aí que a gente tem que mirar. A gente vai mirar em quem? A gente vai mirar nos influencers, nos youtubers? A gente vai mirar na Trindade, a gente vai imitar Jesus, a gente vai mirar em Deus como nosso Pai. É aí que a gente vai buscar o exemplo. Então, não se esqueça dessas marcas. O Pai prepara a chegada do Filho. O Pai afirma o seu Filho com palavras, constrói a identidade, afirmando com palavras. O Pai é coerente e digno de imitação. Esse é talvez o maior desafio de todos que nós temos. O Pai entrega o Filho para a missão. O Pai lança o Filho ao mundo. O Pai nunca abandona, lança, mas ao mesmo tempo acompanha, está junto. E o Pai honra o Filho no final. O Pai reconhece as conquistas do Filho, celebra, está junto, torce, aplaude. Uma das marcas mais extraordinárias do meu final de infância, início de adolescência, era jogar futebol e ver meu pai assistindo. Aquilo foi das marcas que eu tenho, das maiores. Minha mãe não podia ir, minha mãe trabalhava muito aos sábados, os jogos eram quase sempre aos sábados, mas meu pai costumava ir, estava na arquibancada. E aquilo era uma marca das maiores. Porque eu não era com certeza o melhor atleta, mas meu pai estava lá torcendo por mim, presente comigo. E isso é uma marca muito forte, muito preciosa. Então a gente reconhece. O nosso desafio de pai, e aos pais a palavra agora é: não abra mão de influenciar os seus filhos. Não terceirize para a escola, nem mesmo para a igreja, muito menos para a internet. Seja você o maior influenciador. Estamos na moda dos influencers? Então seja você o grande influencer do seu filho, da sua filha. Seja você o grande influenciador. É uma competição desafiadora. Porque a internet tem milhões de influencers. Porque na escola eles vão criando vínculos e vão imitando também aos outros. Porque os professores e os bons professores também vão marcando a vida deles. E isso também não é ruim. Mas não abra mão de você ser um grande influenciador. Eu me sinto muito privilegiado de ter uma rotina que eu consigo praticamente todos os dias levar e buscar meu filho na escola. Isso já marca uma presença ali. Eu sei que nem todos têm esse privilégio, essa condição. Mas quanto mais a gente se fizer presente
marcando, influenciando, será melhor. Os filhos devem honrar os pais. Esse é um princípio de sabedoria. É um princípio fundamental de sabedoria a gente honrar os nossos pais. É uma promessa de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Se você não quer morrer cedo, honre seus pais. E a todos nós que temos pais falhos, nós temos de perdoá-los. Os nossos pais não são infalíveis. E nossos pais não são como Deus infalível, e você também não é obediente como Jesus. Você também não é um santinho. Né? Vamos combinar? Que nós também não somos tão santos assim? Então, nesse aspecto, nós temos também que aprender a perdoar os nossos pais. Tem a música do Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Né? Então, não dá para culpar os nossos pais por tudo, porque possivelmente eles fizeram o que eles podiam fazer com a luz que eles tinham. Eles fizeram o que eles podiam fazer com a sabedoria que eles tinham, com a educação que eles tinham. Né? E a gente não pode, então, culpá-los. Nós temos, na verdade, de perdoá-los e, lógico, buscar ser a nossa melhor versão. Mas a melhor coisa é estarmos sempre reconciliados com eles. Porque se a gente não perdoá-los, isso não vai ser melhor para a gente. Na verdade, vai ser muito pior. Pais, que legado vocês querem deixar? Lembre-se da diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa de material. Ah, vou deixar uma casa para o meu filho, vou deixar um carro, vou deixar uma poupança no banco. Legado é o que você deixa de marca, de fato. De marca histórica na vida deles. Então, que legado vocês vão deixar? E o legado vai se construir nas viagens, nos passeios, nos esportes, na escola, na igreja. Vocês vão marcando. Filhos, que palavra de gratidão nós temos de dizer aos nossos pais hoje, né? Gratidão é uma virtude das mais preciosas e ficando cada vez mais rara no nosso tempo, né? Essa semana a gente teve um incidente futebolístico aí, que o Abel, técnico do Palmeiras, que ganhou quase tudo nos últimos anos, foi achincalhado pela torcida. Né? Então, mostrando o quanto o ser humano é ingrato. Né? Isso deve fazer a gente entender e alimentar essa contracultura, numa cultura de ingratidão, nós sermos gratos. Não vamos repetir a estatística da ausência, vamos ser presença viva. Graças a Deus a gente tem visto uma nova geração de pais presentes, a gente percebe aqui na igreja em muitos casos, e que bom para os nossos filhos, que bom para nós, que bom para as nossas esposas, que bom essa presença, ainda que não perfeita, ainda que não cumprindo todos os requisitos à risca, a nossa presença faz diferença. Ninguém e nada poderá te substituir. Então, considere a sua presença. Quando eu tive Covid grave, o Estevão tinha 20 dias, um dos receios era esse: meu filho vai viver sem pai? Vai crescer sem pai? Né? Como é que vai ser isso se eu morrer agora? Porque essa presença, ela é muito importante. No trabalho de conclusão de curso da Cris, no TCC dela em psicologia, ela fez uma pesquisa a respeito da saúde mental dos filhos do divórcio. E é muito triste esse resultado. O quão traumáticos são os divórcios na vida dos filhos e o quanto de afetação tem para eles. Isso precisa ser considerado, porque afeta a presença viva que nós podemos ter juntos, caminhando juntos,
atravessando crises juntos, passando dificuldades juntos. E por fim, nós devemos orar por reconciliação sempre. Amor, perdão, presença constante. A Bíblia fala que Deus é aquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus é aquele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Né? E que bênção a gente poder, numa sociedade que às vezes está tão bélica, tão dividida, tão polarizada, né? Esses dias eu escutei uma entrevista do Felipe Nunes, que escreveu a biografia do Abismo, né? É um livro que ele fala desse abismo na sociedade brasileira, na questão política mesmo, e o quanto a gente pode ser essa presença de reconciliação, o quanto a gente pode ser essa presença do perdão, o quanto a gente pode exercer esse ministério que o apóstolo Paulo diz lá em Corinto que Deus nos deu, o ministério da reconciliação. E que isso seja um testemunho para toda a sociedade, né? Nós somos falhos, mas nós nos perdoamos, nós nos reconciliamos, nós nos amamos, a despeito de todos os problemas que nós sabemos que temos, que todas as nossas famílias têm, que não tem nenhuma família perfeita, que a perfeição das nossas famílias cabe no máximo numa foto bonita de final de ano. A gente sabe que o dia a dia não é bem assim, mas a gente está em reconciliação, em amor, em perdão, a gente está junto. E esse é o exemplo que nós temos de dar. Inclusive dar aos nossos filhos, né? O exemplo do perdão, dos amiguinhos, né? Hoje a gente vê pais brigando entre pais por conta da briga das crianças, quando os pais deveriam ensinar sobre reconciliação, sobre perdão, né? Sobre estes valores, dando esse exemplo aos pequenos, de forma que eles cresçam nesse bom exemplo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado por estarem aqui junto com a gente nesse dia tão especial. Alguns longe dos papais, alguns sem papais presentes, papais que já se foram, mas a gente segue a vida com gratidão por todos eles, com alegria. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai do céu, o nosso Pai amado, o nosso Pai que cuida de nós, que afirma a nossa identidade, que está conosco. E nós somos os teus filhos amados, Senhor. Não deixa a gente esquecer disso. Senhor, eu também agradeço pelo meu pai biológico, meu avô, os meus tios que foram presença tão importante para mim em alguns momentos, o meu padrasto, os meus mestres, os meus professores, tantos que em algum momento da vida ocuparam essa figura para mim e foram preciosos para mim. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todos os pais aqui presentes, que a gente marque a vida dos nossos filhos dessa forma bíblica, dessa forma cristã, dessa forma direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude a sermos tudo isso e muito mais na vida dos nossos filhos. Console, Senhor, aqueles que não têm mais seus pais por aqui. Há sempre uma dor, um buraco, mas a gente confia no consolo do Senhor para cada um de nós. E que a gente também, Senhor, consiga perdoar quando os nossos pais não foram o que deveriam ser. Que o Senhor nos ensine a perdoá-los, a ter misericórdia deles, como o Senhor tem de nós mesmos. No nome santo de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais de novo.